aqui estamos nós, no dia C, dia do casamento, dia especial, dia que merece um convidado a dar conselhos como o Rui Mota Pinto, o nosso mais excelente, entre os excelentes wedding planners que existem em Portugal. O Rui já foi nosso convidado, mas tem tantos projetos para falar, Rui, que eu lhe pedi para ficar mais um pouco e fazemos aqui um novo segmento, desta vez com exatamente o que é que os noivos podem, dirigindo-se ao Rui, o que é que... Porque tem aqui uns casamentos todos eles extraordinários, eu nem sei para onde é que é de começar, portanto, o que é que o Rui pode aconselhar aos noivos que procuram? Olha, nós vimos aqui completamente sem saber, não trazemos ideia nenhuma. O que é que o Rui faz? Começa a puxar, não é? Ok. Em primeiro lugar, esse é de facto talvez o tipo de casal com o qual eu mais me identifico e se calhar também que se identificam mais comigo. Ou seja, pessoas que no fundo sabem que querem casar, têm obviamente um sonho, mas que não têm nada definido, que a mente deles está efetivamente aberta. O que é que eu normalmente faço? Primeiro uma conversa onde tento efetivamente perceber quem são, de onde vêm, onde é que nasceram, quem são os pais, o que é que fazem profissionalmente, porque é que se apaixonaram, porque é que não se apaixonaram, o que é que gostam mais, o que é que não gostam, quais são as cores, os cheiros, as comidas que mais gostam, porque isso de facto é aquilo que vai ser parte da história. Depois de conversarem consigo, eles ainda saem mais apaixonados. Falo-lhes reviver as coisas todas boas. A ideia é um pouco essa, porque se a Teresa me perguntar o que é que eu acho que efetivamente às vezes os casais fazem, não é fazem mal, mas se calhar fazem menos bem, porque também não quero que os casais pensem que eu estou a dizer que fazem coisas mal, não é isso. Mas que eu acho que eles se deviam preocupar mais é efetivamente com eles os dois e menos com aquilo que retiram da internet, porque eles dificultam a sua própria vida, não é? Eles acabam por criar entraves mentais, se quiser chamar, ou bloqueios de criatividade, porque, mas eu vi um casamento na praia e era muito giro. Mas convém perceber se para aquele casal um casamento na praia faz ou não faz sentido. É porque eu vi uma flor amarela e gostei muito. Sim, mas será que essa flor amarela tem algum sentido ou faz alguma lógica naquilo que é a vida deles, naquilo que é a paixão deles? E para mim isso é o mais importante, é a paixão daquelas duas pessoas. O que é que as motiva, o que é que os leva a estarem um com o outro? Como é que se veem daqui a 5 anos? Como é que não se veem? Como é que se veem no próprio dia do casamento, limpando tudo aquilo que é... Isso é um conceito interessante, que é fazer do dia do casamento o eixo da vida do passado e do futuro, não é? É um pouco... eu costumo dizer que é a história deles. No fundo, é a história deles com a nossa criatividade, a minha e a deles, o que no fim dá a nossa identidade, porque não é só a deles, é também um pouco a minha. Obviamente que quando falamos de um projeto de criatividade e de uma coisa muito conceptual, eu também não escondo que há muito de mim em cada um dos meus casamentos, obviamente que há. É para isso que me procuram, e não é? E é isso porque me procuram. Os sítios por onde eu passo, as cidades que eu gosto, os espetáculos que me inspiram. Já sei que é fã do Cirque du Soleil. Sou fã do Cirque du Soleil. Sou muito fã do Cirque du Soleil. E daí também a visão que eu tenho de um casamento ser um show que muito ligado. É um espetáculo e é o espetáculo dos espetáculos. Até tecnicamente me tem ensinado muito. E eu acho que o importante é que os noivos de facto pensem e nem que seja por um dia ou por 2. Eu costumo dizer, tirem 2 dias. Não levem o telemóvel. Vão passar um fim de semana fora, ou vão passear se não tiverem capacidade financeira. Também. Vão namorar, vão um pouco relembrar aquilo que os fez sentarem-se comigo. Porque é que estão sentados comigo. E no final do dia estão sentados comigo ou com outro colega qualquer, não importa agora. Estão porque estão apaixonados. E eu acho que muitas das vezes em Portugal, porque a informação é tanta, e por um lado ainda bem que é, mas depois é mal filtrada, é muito difícil para um casal, às vezes, olhar um para o outro e dizer assim, nós estamos a casar e nós queremos fazer este dia desta maneira, porque somos apaixonados um por o outro. E às vezes a informação consome-os de tal maneira e eles não param, perdem o rumo e perdem o foco e acabam por ir um bocado por projetos ou casamentos já pré-feitos, como se fosse uma imobiliária, um stand de automóveis. No entanto, dei aqui pop-up weddings. O que é isto? Pop-up weddings. Casamentos originais. Exemplo, a noiva chega ao casamento de paraquedas. A noiva pode chegar como quiser, pode chegar de paraquedas, pode chegar de moto, pode chegar como quiser. O Pop-Up Weddings foi um projeto que eu comecei com, aliás, ele foi criado pelo Nuno Palha, fotógrafo. Entretanto, o Nuno saiu e eu fiquei com o projeto no seu todo, há cerca de meio ano. O Pop-Up Weddings
em determinada altura das nossas carreiras, eu acho que todos nós precisamos quase de um escape, de algo que nos faça sair um pouco daquilo que é a nossa rotina. Independentemente da criatividade de cada casamento que eu faço, acabamos por cair um pouco numa rotina. O Pop-Up Weddings foi uma forma de eu me divertir também, de eu sair um bocadinho daquela rotina de um casamento normal. E o que é que o Pop-Up Weddings é? No fundo, nós chamamos que é uma experiência de amor, porque está vocacionada muito só para a cerimónia, sem qualquer tipo de complexos, sem qualquer tipo de tradições, sem estarmos ligados a nada, simplesmente porque me apetece saltar de paraquedas e casar no meio do ar. Se quiser fazer a cerimónia no meio do ar, vamos fazer uma cerimónia no meio do ar e eu estarei lá a saltar com eles sem qualquer problema. E nunca mais vão esquecer desse casamento. E nunca mais vão esquecer do casamento. Depois tiram uma sessão fotográfica de 1h30 e depois vamos todos para casa e eles fazem aquilo que quiserem. E nem precisa ter copo de água. Não tem, um pop-up não tem. A ideia original é não ter. É pensado até 15 convidados no máximo, não pode ter mais ou não deve ter mais, exatamente para nos permitir, se quisermos casar no meio da Avenida da Liberdade, vamos casar no meio da Avenida da Liberdade. Ou seja, sítios onde normalmente nós não estamos habituados a ver casamentos, onde os noivos nem sequer às vezes pensam que poderiam casar, e para pessoas aventureiras diferentes e que querem simplesmente celebrar amor. A ideia aqui é, vamos celebrar o amor, os dois juntos, os dois só com os pais, os dois só com os irmãos, de uma forma inesquecível, diferente. Não quer dizer que depois não façam uma festa mais tradicional, chamemos-lhe assim, mas o Pop-Up Weddings é essencialmente um projeto diferente, um projeto arrojado. Também tenho aqui Tejo Weddings, casamentos personalizados, a iates, ou veleiros, no Tejo, claro. É um projeto que tem muito a ver com a minha paixão com o Rio. Todos os projetos que eu normalmente crio têm muito o meu próprio reflexo, mais uma vez a minha própria identidade. São normalmente ligações emocionais que eu tenho com determinadas coisas, com determinados formatos, com determinados sítios, com determinadas emoções, e normalmente todos os meus projetos têm muito a ver com isso. São um pouco o reflexo do que eu procuro em determinada altura da minha vida, e é uma forma de eu próprio também me entregar um pouco às pessoas e aos casais de uma forma diferente. Não deve ser fácil o Tejo, mas que é uma boa mas ideia. É uma experiência inesquecível, até lindo, porque eu continuarei a achar que o Tejo, apesar de estarmos melhor, mas eu acho que o Tejo é muito mal aproveitado em Lisboa. Nós temos ali um dos rios mais bonitos temos que ali um existe. rio simplesmente fabuloso, e infelizmente eu acho que a cidade ainda não percebeu que a cidade é rio. Estamos a avançar. A cidade já teve de costas para o rio. Já teve, agora exatamente. Já estamos a virar ao contrário, está infelizmente, porque eu acho que a cidade tem um encanto muito especial quando é vista de rio para terra e não o inverso. Tem aqui outro. Trendy Wedding Planner. O que é Trendy Wedding? O que é? O Trendy Wedding Planner, o que é que diz? Trendy Wedding Planner combinada com o serviço de excelência, já viu o que é? O Trendy, no fundo, são pessoas formadas por mim, com a mesma noção de trabalho, com o mesmo grau, não digo de conhecimento, obviamente não têm a experiência que eu tenho, mas pelo menos estão com a mesma vontade e com os mesmos princípios de excelência. A um valor, eu não sou muito fã da expressão low cost, mas entendo que é uma expressão fácil de entender e fácil de transmitir, e no fundo é um pouco isso, ou seja, casais que por alguma razão não conseguem financeiramente pagar o meu serviço e dizem, ok, mas eu gostava muito de ter os princípios básicos de trabalho do Rui. Eu acompanho o trabalho no backstage, de vez em quando estão em algumas reuniões, poucas, porque obviamente não posso também falhar com aquilo que são os meus noivos originais, e o fundo o Trendy é um pouco isso, é permitir ao mercado ter um serviço de excelência, feito por pessoas formadas por mim, a um valor um pouco, chamemos-lhe um pouco mais acessível. Há para tudo. Mais do que planear casamentos, crio casamentos. Por isso é que tem que ser doce para serem muito bem pensados. Mas uns noivos neste momento dizem, mas eu quero que seja o Rui. O que é que eles têm que fazer? Inscrever-se com que antecedência? Procurá-lo, telefonar-lhe, marcá-lo? Como é que eu tenho normalmente cerca de 1 ano e meio de antecedência de marcação. Ou seja, eu tenho 2019 já cheio, tenho 2020 praticamente cheio, estou já a aceitar pedidos para 2021 e 2022, mas mais do que tudo, e isto era algo que eu gostava que o mercado percebesse, porque existe é quase um mito urbano, usando essa expressão, que os meus casamentos são todos de pessoas milionárias, e não tem nada a ver, e não são mesmo. Os meus casamentos essencialmente são de histórias interessantes e de pessoas interessantes. Eu apaixono-me por pessoas e por histórias, mais do que qualquer outra coisa. E se me perguntar como é que um noivo consegue que eu seja, ou como é que um casal consegue que eu seja o wedding planner deles, de uma forma muito simples, no fundo é vir ter comigo e ter uma história que me apaixone. Isto para mim é suficiente. O resto, eu costumo dizer, o resto são números, são negociações que o tempo e a boa vontade e o bom senso nos leva sempre a chegar a um caminho juntos. Mas mais do que tudo, e daí eu dizer, eu crio casamentos e não planeio casamentos, obviamente que os planeio, como é óbvio, mas
porque é uma visão muito ligada às pessoas e às histórias delas. Mais do que qualquer coisa tem a ver com as pessoas. Bom, Rui, eu vou-me atrever a fazer um pedido. É que conselho dá aos noivos que já estão prontinhos para se casar, mas que conselho dá para a vida deles ser o dia e a vida continuar a ser excepcional? Vou aproveitar o tempo e abusar um pouco do tempo e dou dois. Em primeiro, efetivamente foquem-se primeiro na paixão que têm um pelo outro, as razões que os levaram a apaixonar. Mais do que começarem imediatamente a pesquisar fornecedores, percebam exatamente o que é que eles são como casal, porque isso vai-lhes fazer falta no futuro, ou pelo menos eu acho que lhes vai fazer falta. Até porque vai criar emoção, conectividade, vai fazer ligá-los e vai fazer com que os dois se juntem na pesquisa. Muitas vezes as noivas vão sozinhas e pesquisam sozinhas e acaba por se perder um bocadinho aquilo que é a emoção. E para mim, casamento é emoção. Este é o princípio básico. Depois, um conselho que é um misto de dois. Obviamente não podem deixar de, ou eu não posso deixar de dizer procurem um wedding planner. Não levem a mal, mas é obviamente um conselho que eu dou, porque vão perceber efetivamente a falta que nós fazemos, ou mais do que tudo, aquilo que são os benefícios que nós entregamos ao planeamento. E depois uma coisa que eu acho que em Portugal era efetivamente preciso os noivos começarem a ter alguma atenção. Preocupem-se em procurar profissionais. Existe ainda um mercado de muitos amadores em Portugal. Os noivos às vezes vão um pouco por engano porque é mais barato e eu e algumas colegas minhas temos uma expressão que é: os noivos só perceberão efetivamente o preço de um amador tarde demais. Por isso, procurem profissionais devidamente certificados, devidamente especializados, porque o benefício que vão ter no futuro e no dia do casamento é inigualável. E depois não se pode repetir, E depois não é? não se pode repetir. E a questão é que a falha de um amador no dia poderá arrasar completamente a felicidade de alguém. Um profissional dá mais garantias, dá obviamente mais segurança, existem contratos, existem tudo que também fazem falta. Por isso, se calhar, se me permite, ou se eu posso só dar um conselho, será efetivamente esse: a pesquisa de profissionais devidamente especializados para cada área, porque isso vai fazer muita diferença. E depois serem felizes. Serem felizes, porque isso só eles é que poderão, por toda a ajuda que nós possamos fazer, por tudo aquilo que nós podemos oferecer, a felicidade terão que ser eles a procurar, obviamente. Claro, mas há muitos detalhes. Para ter um exemplo, nós, aqui no Dia C, temos um patrocinador de vinhos, que é um detalhe. E o que eu quero muito que o Rui prove, chama-se Duas Danças. Duas Danças, que é um belíssimo nome para um vinho, para um casamento. Exatamente. Vai ver como gosta e vamos fazer um brinde aos noivos e ao amor, não é? Exatamente. Sempre. E ao vinho, Também. Este Duas Danças que sempre me surpreende. De facto. Não é bom? A ver, gostou. Portanto, meninos e meninas que vão casar, noivinhos e noivinhas, já sabem. O importante é procurarem profissionais à altura das vossas expectativas, do vosso sonho. É o conselho do Rui Mota Pinto, que é o wedding planner mais conhecido em Portugal e não só. Dia C, só com sugestões boas. Pois é, fiquem sempre connosco.